O que a tecnologia pode auxiliar hoje em tudo, né? Quem não está por dentro, né, e traz essa parte de tecnologia, pedir para voltar um pouquinho, só para me falar um pouquinho sobre isso, a gente acaba realmente ficando aquém aí do mercado, né? Então, eu gosto muito, não sou programador, não entendo nada, mas sou muito curioso. Aqui na Berhoff, nós temos um time muito técnico, né, de TI, nós temos uma equipe muito grande, inclusive, onde elas desenvolvem todas as nossas tecnologias, os nossos robôs, né? Nós temos o Watson aqui, nós temos algumas ferramentas. Eu não gosto de falar muito que é IA, porque IA eu acho que ainda é um pouquinho mais para frente que a gente vai conseguir sentir a IA, né? Eu acho que a inteligência artificial ainda está um pouquinho longe. Eu acho que a gente está muito na era da otimização, de fazer robôs, para que a gente possa otimizar o trabalho manual, né, e repetitivo, principalmente, não só da área de cálculo, mas de todas as áreas, né? Então, a gente foca muito nisso, a gente investe muito isso na Berhoft. Isso acaba trazendo muitos ganhos, né? Você acaba tendo uma celeridade, uma agilidade nessas liquidações, onde, principalmente nas ações coletivas e plurimas, muitas vezes o tempo é exíguo para que a gente possa apresentar valores, para que a gente possa cumprir um prazo judicial, então isso é muito importante. Traz qualidade, porque a gente fica aquém de uma mão humana, de ficar digitando ali cartões de ponto, fichas financeiras, né? Nos casos normais também, mas principalmente nas plurimas, onde tem muitos substituídos, então você foge um pouquinho aí dos erros, né, manuais. Um colaborador que começa digitando aí um cartão de ponto, sei lá, de 5 anos, no primeiro ano ele tá legal, no segundo mais ou menos, no terceiro ele tá cansado, no quarto ele já não tá mais identificando direito os números, e no quinto, né, precisa realmente fazer uma revisão do que foi digitado. Imagina numa ação coletiva e plurima que tem muitos substituídos, tá? Então, nós temos esse tipo de ganho, né? Obviamente, nós não podemos misturar, né, a tecnologia, simplesmente sem o acompanhamento humano, né? Aqui na Berhoft, nosso maior ativo são pessoas, né? Nós investimos muito nas pessoas. Pessoas que desenvolvem robôs, pessoas que fazem realmente essa parte de inovação, de tecnologia acontecer, e então precisamos capacitá-las para facilitar o trabalho na outra ponta, tá? Então, quando me questionaram sobre esse tema, questionaram muito para trazer alguma coisa voltada a essa parte tecnológica, né? Como que a gente pode realmente usar a tecnologia para nos auxiliar nas liquidações e em outros temas também relacionados a isso, tá? E aí eu trouxe alguns cases aqui relacionados a algumas ações que nós já atuamos, para vocês identificarem que como ela nos auxilia e muito, né? Hoje em dia, não só nas ações coletivas e plurimas, também nas normais, né? Mas principalmente nas ações coletivas e plurimas, esses robôs que eu vou trazer aqui para vocês verificarem, eu fiz um gifzinho aqui, uma gravaçãozinha aqui de como que ele atua, é muito bacana, tá? Ele acaba deixando os meus técnicos, os meus colaboradores aqui de cálculo, né, focados mais na parte realmente estratégica do processo, não na parte manual, né? O que é muito importante para uma qualidade do processo, tá? Então, nesse primeiro exemplo aqui, o que eu trouxe? É uma otimização, tá? É um robozinho que nós fizemos para tratar documentação, que eu falei lá atrás, né? Precisamos, obviamente, que essas documentações sejam editáveis, né? Paulo, o que é editáveis, né? Ou é em formato TXT, ou é aquele PDF onde você consegue selecionar dentro do documento. Aquilo a gente consegue já fazer uma análise aqui através de OCR, enfim, de algumas tecnologias utilizadas. Então, desenvolveu-se esse caso em específico aqui que eu trouxe para vocês, era uma ação plurima coletiva, aonde a empresa não tinha, era um setor específico da empresa, aonde não tinha segregado, a empresa não tinha segregado a documentação. Ela tinha lá no seu arquivo todos os substituídos, mas não tinha nada segregado de acordo com o que foi solicitado na ação, tá? O que é muito importante, porque era um setor específico, um centro de custo específico, e se a gente colocasse outros colaboradores, outros funcionários no cálculo, provavelmente eles iriam receber, mas sem direito, tá? Então, o que se fez nessa otimização, tá? Então, aqui, nós estamos usando a tecnologia para levantar os substitutos corretos, os que realmente têm direito nesta ação, tá? E os dados cadastrais. Por quê? Porque para a gente identificar também o período
que nesta ação era relacionado a um reajuste de dissídio. Então, alguns pelo período não teriam direito, outros não teriam direito porque realmente não faziam parte daquele centro de custo, então precisaria identificar tudo isso. E aí é uma análise de vários documentos, precisamos identificar na RAIS, precisamos identificar na ficha de registro e depois no Olerite, tá? Então, um trabalho medonho, um trabalho gigante. Para vocês terem uma ideia, nesse robozinho aqui que eu pedi para gravar só uma parte dele atuando, foram analisados 1.256 arquivos, com com mais de 9.000 funcionários, com N tipo de documentações dentro da pasta desses funcionários, para extrair informações dos 2.000 substituídos que realmente teriam direito nesta ação, para a gente poder fazer o cálculo. Então, olha a loucura que realmente acaba se tornando uma liquidação de uma ação coletiva e plurima, né? Obviamente, sem o uso da tecnologia, iríamos fazer? Iríamos, mas o tempo, com certeza, não seria o que a gente fez nesta ação. Essa ação a gente acabou liquidando aí em 30 dias, para vocês terem uma ideia. Isso 30 dias tudo, tá? Fazer o cálculo, fazer os pareceres individualizados, mais para frente eu vou trazer também um robozinho sobre isso, que é bem bacana, mas sem o uso da tecnologia, infelizmente, nós não conseguiríamos ter um êxito e principalmente uma assertividade na identificação dos substituídos que realmente teriam direito, na identificação do período que os substituídos teriam direito, porque tem substituídos que estão dentro da ação, né, específica, eles têm direito naquela ação, porém, o período de trabalho dele não compreende a solicitação daquela ação, então não tem direito. Então, são várias análises que nós temos que fazer para poder identificar não somente os substituídos que têm direito, né, os autores aí dessa ação coletiva, mas também se alguma oportunidade que a gente possa identificar para que eles realmente não possam ter direito àqueles haveres, tá? Então, adoro, gosto muito, os meus meninos adoram mais ainda, essa parte realmente facilita muito, e vocês veem aí que eu gravei, mas quem está fazendo todo esse trabalho é o robô, tá? Então, a gente coloca ele para trabalhar aí, é bom que trabalha 7 dias, né, 24 horas, não requer horas extras, você pode colocar aí para rodar aí no final do dia, do expediente, ele trabalha a noite inteira e de manhã tá lá todo bonitinho, tá? Essa primeira parte da tecnologia, então, nós usamos para levantamento de substituídos que realmente têm direito àquela verba, né, aquela ação que foi ajuizada, e dados cadastrais para realmente identificar aí períodos de cálculos e períodos de responsabilidade de cada uma, ou das empresas, né, que estão no conforme, ou dentro da ação, tá? Se ele realmente tem direito ou não. E aí, posteriormente a esse robozinho, né, que fez só a parte de levantamento de substituídos e dados e extrair documentações, esse robô também ele trouxe a parte de extrair cartões de ponto, ficha de registro, então ele monta todo uma lógica substituído por substituído nas pastinhas lá devidas com as informações desses substituídos. Então, evolução salarial, cartões de ponto, período de férias, admissão, demissão, cargo, algum tipo de identificação específica que a empresa tenha lá através de algum código, ele traz tudo relacionado àquela pessoa e deixa segregado em um setorzinho lá específico dele, tá? Quando a gente acaba de fazer essa parte de análise de documentação, de cadastro, aí vem a parte que nos auxilia na parte de cálculo, né? Porque não adianta nada, né? Eu vou levantar lá os dados, vou estar na pastinha lá, e aí? Como que eu vou fazer o cálculo? Aí existe outro robozinho, né? Que na verdade ele é integrado àquele outro lá, assim que ele faz a análise lá de todos os substituídos, Joãozinho, Mariazinha, Pedrinho, Francisco, enfim, de todos os substituídos, ele leva todas essas informações para o meu sistema de cálculo. Aqui eu fiz eu pedi para fazer um videozinho da interface da parte de cálculo da planilha, né? Então, ela pega todas aquelas informações e traz para as planilhas de cálculo individualizadas. Então, aqui ele vai colocar o período de cálculo que ele levantou lá atrás, corretamente, vai recortar dentro do meu sistema de cálculo o período de cálculo daquele substituído, que é diferente, o período do Joãozinho, da Mariazinha,
ele vai colocar a evolução salarial, ele vai colocar o cartão de ponto, já identificando, na verdade, as horas extras que aquele substituído tem direito ou não, ele vai identificar períodos de férias, ele vai trazer realmente todo, se vocês repararem, ele está preenchendo aí de forma automatizada, né, que é, na verdade, uma otimização, um robô trabalhando, todas as partes realmente pertinentes ao cálculo. FGTS, se recolheu, se vai recolher pelo teto ou não, INSS também, enfim. Tem todo o trâmite de cálculo, ele traz todas as informações daquele primeiro robozinho que a gente levantou ali, tá? Então, mais uma vez, é um trabalho de um cálculo de 2.000 substituídos. Imagina você fazer 2.000 cálculos em 30 dias, comparecer com tudo bonitinho, realmente identificado, verificando as verbas pagas, abatendo-se as verbas pagas de mesma nomenclatura. Então, tem todo este trato. Então, é um robô que identifica tudo pertinente daquele autor para que a gente possa ser mais assertivo, utilizá-los nos cálculos e ter mais êxito mais na frente aí nas ações aí perante o juízo, tá? Então, realmente, a gente necessita desse expediente para que a gente possa ter mais êxito e conseguir realmente agregar valor aí ao nosso trabalho, né? Volto a dizer, é fundamental que a gente faça aquelas análises prévias, né? Quando que a gente precisa liquidar, quando que é interessante a gente ter esses números, levantar as documentações pertinentes para que a gente possa atacar junto com a tecnologia e ter mais êxito de acordo com o que a gente acordou lá atrás em relação ao direcionamento estratégico, né, jurídico dessas ações, tá? São ações que geram muito impacto em qualquer empresa e a gente realmente tem que tratá-las estrategicamente. Não indico colocá-las realmente no fluxo, tá? E, posteriormente a essa fase, então, no primeiro robozinho, a gente identificou documentação, levantou documentação, tratou as documentações individualizadas de cada um. No segundo robozinho aqui, a gente acabou trazendo todas as informações levantadas pelo primeiro robô para fazer realmente o cálculo, né? Segregando aí os cálculos individualizados, né? E o que é legal, depois de fazer todas essas individualizações, o robô ainda compila tudo e faz um único resumo para saber o valor total daquela ação. Então, se for um caso plurima, você pode pegar lá o cálculo da Maria, do Joãozinho, do Pedrinho, para poder fazer um acordo, vai lá, pega o individualizado, mas você também sabe também, no final, o resumo daquele processo, qual que é o valor daquele processo, né? Que na ação coletiva, ela tem mais valia, porque realmente não há como segregar esse tipo de tratamento individualizado dos substituídos, tá? Mas na plurima você consegue, e aí muitas vezes a diferença é muito grande. Do valor do cálculo do Joãozinho para a Mariazinha, o percentual pode ser gigante. E se realmente aquele autor, aquele substituído, que tem direito a um valor maior, você simplesmente segrega ele daquela ação, liga para o advogado do responsável para tentar fazer um acordo para poder mitigar o máximo possível aquele risco, aqueles valores para a empresa, tá? E por último aqui nós temos um outro robozinho que muitos juízes pedem, né, e muitos, principalmente em casos plúrios, mas nas ações coletivas também, uma imputação dos pareceres individualizados, tá? E aí, mais uma vez, né, se nós não tivermos a tecnologia ao nosso auxílio, teria que fazer na mão. Obviamente que a gente ia dar um Ctrl+C, Ctrl+V, mas seria uma coisa muito árdua, né, para que a gente pudesse fazer 2.000 pareceres. Então, a gente criou-se um robozinho para que pegasse as informações lá daquele primeiro robozinho, cadastrais dele, para que a gente pudesse colocar aqui no parecer individualizado, já que o parecer acaba sendo de maneira uniforme para todos, tá? Então, ele vai lá, pega as informações cadastrais, traz para cá, identifica realmente se aquele autor, no segundo robozinho, tem direito ou não, e aí, tendo essas validações, ele traz para cá os dados e a gente acaba fazendo de uma forma automatizada todos os pareceres, tá? Então, vejam aí que ele vai, obviamente que como é um case verídico, eu tirei aqui as informações aqui do meu cliente,
mas ele acaba fazendo de forma automática e salva tudo numa pastinha individualizada aí, substituído por substituído, tá? Então, realmente, o uso da tecnologia, principalmente nesses casos coletivos e plurinos, ele é muito, muito interessante para que a gente possa ter celeridade, agilidade, assertividade, em todos esses trâmites, tá?